Então, pessoal, aqui a palavra do Senhor nos ensina no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo de número 30. Está escrito assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. No primeiro tópico desse ponto que devo fazer, nós lemos para que a gente não atrapalhe a ação do Espírito Santo. E um complemento dessa palavra, um complemento desse assunto do que a gente já viu no vídeo anterior, está aqui em Efésios 4:30, onde diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Primeira coisa que a gente precisa atentar para o que a palavra do Senhor está nos ensinando é que a palavra ela está dizendo que o Espírito Santo ele se entristece. Quando a palavra é usada aqui, não entristeçam, o entristecer vem de tristeza, e tristeza é uma emoção. Então, quando a palavra está se dirigindo ao Espírito Santo, dizendo que ele se entristece, isso nos ensina, isso nos revela que o Espírito Santo ele tem emoções, sentimentos. E a palavra está nos dizendo para que nós não entristeçamos ao Espírito Santo. A gente, com as nossas atitudes, não venhamos a entristecê-lo. A palavra do Senhor diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Como eu entristeço o Espírito Santo? Como é que eu acabo entristecendo a ele? Já que a palavra está me dizendo que o Espírito Santo ele tem sentimentos, ele tem emoções, assim como eu também tenho sentimentos e emoções. Ou seja, eu também me entristeço, nós também nos entristecemos. Mas o Espírito Santo de Deus, esse que a gente não pode atrapalhar a ação dele, como a gente viu no vídeo anterior, ele também tem sentimentos e também tem emoções. E a palavra do Senhor está nos dizendo para que a gente não entristeça a ele. Como uma pessoa pode entristecer outra? Uma das formas mais conhecidas que nós podemos identificar como motivo de tristeza é a rebeldia, a desobediência. Por exemplo, aquela frase que você fala assim: eu tô dando conselho para você o bem, né? Se você quiser aceitar, você aceita. Ou seja, você está dando uma palavra, dando um conselho para o bem daquela pessoa. Você quer o bem daquela pessoa, e se aquela pessoa fizer o bem, você vai se alegrar. Mas se aquela pessoa não te ouvir, ela não aceitar o seu conselho, ela vai fazer o contrário do que você disse. Então aquilo vai ser ruim para ela e você vai ficar triste. Isso acontece com quem a gente ama e até mesmo com quem a gente não ama, né? Porque o cristão ele tem que amar a todos, até mesmo seu próprio inimigo, como a palavra ela diz, né? Para que a gente ame aqueles que são contra nós. Então o Espírito Santo ele nos ama. O Espírito Santo ele quer o nosso bem. Então todas as vezes que nós nos rebelamos contra ele, todas as vezes que nós ouvimos o nosso coração, que escutamos a voz da nossa razão, mas não a dele, então nós o entristecemos, porque a gente não vai obedecê-lo, a gente vai seguir o nosso querer, vai fazer a nossa vontade. E é aí que o Espírito Santo se entristece. E é aí que nós entristecemos, como eu li antes, né? Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Nós o entristecemos quando nós não o obedecemos, quando nós não o escutamos, quando não fazemos a sua vontade. O Espírito Santo, a palavra aqui é muito clara e diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. E quem é Deus? Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso pastor, é aquele que a palavra diz em Oséias que nos ama desde o início, desde sempre, que nos carrega em seu colo, que segura em nossa mão, que diz: não temas porque eu sou contigo todos os dias, o Senhor cuida de nós.
nos protege, nos livra, nos abençoa. É o Senhor que nos ama, o Senhor que nos poupou e sacrificou seu Filho em nosso lugar por nos amar. Esse é aquele que nos deu do seu Espírito, assim como o próprio Cristo, ele diz: vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quando eles lhes pedem. Quanto mais o Pai de vocês não lhes dará o Espírito Santo, não dará o Espírito Santo aos que o pedirem. E em João capítulo 3, não lembro agora exatamente qual é o versículo, mas é já no final do capítulo, lá fala que o Senhor ele dá o Espírito sem medida, sem limitações, ou seja, de maneira completa, total. Então, Deus, ele deseja que a gente entenda, como a palavra diz em Romanos 12:2. Lá a palavra do Senhor diz para que a gente não se amolde ao padrão desse mundo, mas a gente se transforme segundo a renovação que foi feita em nossa mente. E a gente assim, fazendo isso, vai experimentar a boa, a agradável, a perfeita vontade do Senhor. O Espírito Santo de Deus, esse Senhor que tem uma boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. Ele, em seu Espírito, nos ajuda a não se amoldar ao padrão desse mundo, a não seguir o conselho, a vontade, o desejo do nosso coração, a crucificar e matar a nossa carne com tudo aquilo que ela nos inclina para o pecado, para que a gente faça segundo o inclino, sabe o inclinar do Espírito Santo? Porque a palavra lá em Gálatas capítulo 5 diz que ele se opõe à carne e a carne se opõe a ele, os dois estão em conflito constante. Então esse inclinar do Espírito Santo é o que nos leva a fazer, a viver, a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus e o que nos ajuda a se aproximar de Deus, a conhecer a Deus. É o seu Espírito. Então, quando nós não entristecemos ao Espírito Santo, então isso significa que estamos com o desejo em nosso coração, com o entendimento em nossa consciência de agradá-lo. E quando você quer agradar a alguém, você faz a vontade desse alguém. Da mesma forma também é com Deus. Se nós queremos agradar a Deus, então nós obedecemos a Deus, fazemos a vontade de Deus. Então guarde isso em sua mente. A palavra do Senhor em Efésios 4:30 diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Então eu não entristeço o Espírito Santo de Deus quando eu o obedeço, e eu faço isso porque eu amo, porque nós só obedecemos quando amamos. Assim como o Senhor Jesus em João, lá no capítulo 14, no versículo 15, ele diz: se me amais, obedeceis aos meus mandamentos. Quando temos amor, o amor nos leva à obediência. O amor a Deus, como o próprio Cristo disse, o primeiro e grande mandamento: amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua mente, com todo o teu entendimento. E o segundo, que é semelhante a esse, o Senhor também disse: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então, o amor, ele faz você se negar e se entregar. Da mesma forma como João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, que entregou o seu Filho. Então aqui a palavra diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Se eu amar a Deus, eu não vou entristecer o Espírito Santo de Deus, porque eu vou obedecer ao que o Espírito Santo vai me inclinar. E a inclinação do Espírito sempre será se opor contra a carne, sempre será se opor contra o pecado. Mas eu vou entristecer o Espírito Santo de Deus se eu não obedecer ao Espírito Santo, se eu se rebelar contra o Espírito Santo, como o próprio livro de Hebreus, lá no capítulo 2, ele diz: não, se hoje você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureça o seu coração. Então, se eu escutar a voz do Senhor, endurecer o meu coração, eu vou entristecê-lo, porque automaticamente, ao não obedecer à voz do Espírito Santo que está falando comigo e endurecer o meu coração, eu vou fazer a minha vontade e não a vontade dele. Quando eu endureço o meu coração para aquilo que eu estou escutando o Espírito Santo falar comigo,
eu quero fazer a minha vontade. Eu estou dizendo que eu não quero a vontade dele, que eu estou com uma prioridade minha. O meu eu está centralizado. Mas precisamos entender, você precisa entender, se isso tem acontecido na sua vida, então nesse momento, hoje, aceite a graça de Deus na sua vida, aproveite essa oportunidade, esse momento precioso que Deus ele está te dando e seja humilde diante de Deus. Você não precisa mostrar para ninguém, mas seja humilde diante de Deus e peça que Deus ele perdoe você e ele restaure a sua vida. Ele restaure o seu coração, restaure o amor que você precisa ter a ele e te ajude a voltar à prática das primeiras obras. Te ajude a permanecer firme e ser fiel ao Senhor, porque tudo podemos na força dele, não é na nossa força. Tudo podemos com ele, não é com a ajuda do braço humano. É com a graça, é com o poder, é com a palavra de Deus. Então pense nisso, reflita sobre isso e que Deus te abençoe. A segunda parte do versículo, ela diz assim: com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Veja só, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, essa segunda parte do versículo, ela nos mostra que quando Deus fala lá em Joel que promete o seu Espírito Santo, e nós vemos o cumprimento em Atos 2, nós entendemos, segundo Efésios 4:30, essa segunda parte do versículo, nós entendemos aqui que o Espírito Santo foi um propósito, era um propósito dentro do plano de Deus. O derramamento do Espírito Santo foi proposital. O Espírito Santo, ao ser enviado por Jesus ao mundo, foi um propósito. E a palavra diz aqui, com o qual vocês foram selados para o dia. Quando nós lemos essa expressão para o dia, isso está nos fazendo entender, destinando a um propósito o qual o Espírito Santo ele foi enviado para o dia da redenção. E antes da palavra para, nós lemos vocês foram selados. Nós fomos selados com o Espírito Santo. E como eu tinha falado antes, selado quer dizer você ser marcado. Nós fomos selados com o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios, lá no capítulo 12, no versículo 7. Eu vou abrir aqui bem rapidinho, só para a gente poder ver. E diz assim: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum. Na versão NTLH, diz que para todos, Deus dá uma certeza da presença do Espírito Santo, para o bem de todos. Deus dá uma certeza da presença do Espírito Santo. Aqui fala sobre os dons que o Espírito Santo ele dá, como ele quer a cada um. E o versículo 7, ele diz, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito. Ou seja, a certeza da presença do Espírito. Então, ao você ser selado, ao você ser marcado, você recebe uma certeza de que você tem esse Espírito na sua vida. 1 Coríntios capítulo 12 vai falar bastante sobre isso. Eu até recomendo que você estude, medite sobre esse capítulo para você ter um entendimento de quem é esse Espírito que está sobre você, está em você, com o qual você foi selado. Mas eu quero me deter aqui no finalzinho desse versículo, que o propósito do Espírito Santo na nossa vida é extraordinário, é maravilhoso. E o final do versículo, ele diz, para o dia da redenção. Qual é o dia da redenção? Todos nós sabemos que quando a palavra fala sobre o dia e aponta, e a gente sempre encontra essa expressão, ela está falando sobre a volta de Jesus. A redenção, ou seja, a libertação completa, o resgate total,
O livro de Romanos mesmo, lá no capítulo 8, fala que a natureza ela geme, ela aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. O próprio Paulo vai falar que está nesse aguardo dessa completa libertação, desse completo resgate, dessa completa redenção. E o Espírito Santo de Deus, ele foi nos dado, nós fomos selados com esse Espírito para esse dia, porque é somente através do Espírito Santo, é somente com o Espírito Santo que nós conhecemos, que nós entendemos quem é Jesus. Nós entendemos e nós conhecemos quem é Deus. O próprio Jesus, eu vou abrir aqui para compartilhar com vocês um pouco, porque o próprio Jesus ele falou sobre a necessidade, a precisão de ter o Espírito Santo. E quando ele fala sobre isso, ele usa a linguagem, ele usa o sentido da palavra nascer dele. E aqui nós vemos em João capítulo 3, a palavra do Senhor diz assim: havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estais fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Todos conhecem essa palavra, é uma palavra bastante conhecida, mas é como eu sempre disse aqui, né? Não importa o quanto a palavra seja conhecida, o importante é o quanto você a vive, você a pratica. Porque importa a gente conhecer, importa a gente entender, sim, mas principalmente viver, porque de acordo com Tiago 1,22, a palavra diz que aquele que apenas ouve, mas ele não pratica, não vive, segundo a palavra, ele está se enganando. E aqui, o Senhor Jesus, ele disse assim, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. E no versículo 7, ele diz assim: é necessário que vocês nasçam de novo. É necessário que vocês nasçam de novo. Eu não estou lembrado agora exatamente aonde que está escrito aqui, não me lembro mesmo, mas em um determinado momento da festa, não lembro qual é a festa também, mas é no último dia, no último e mais importante dia da festa, Jesus, ele se coloca ali em pé diante da multidão e ele levanta a voz, ele fala em alta voz que aquele que tem sede venha a ele e beba. E do interior dele, dessa pessoa que beber de Jesus, fluirá rios de águas vivas, nascerá uma fonte que jorra para a vida eterna. Jesus, quando ele disse isso, ele estava falando do Espírito Santo que seria dado aos que crescem nele. O Espírito Santo de Deus, nas nossas vidas, é a presença do próprio Deus. Porque, de acordo com o livro de Efésios, se eu não estou enganado agora, capítulo 2, mas em Colossenses também vai falar sobre isso, o Espírito Santo, não é Efésios 2, se eu não estou enganado é Colossenses 2, diz que Deus, por meio do seu Espírito habita em nós.
que nós estamos sendo edificados todos juntos para que, como uma casa espiritual, seja a morada de Deus por meio do seu Espírito. Jesus aqui diz que é necessário nascer não somente da água, segundo o batismo de João Batista, mas também segundo o Espírito Santo. E o próprio João, que batizava para o perdão dos pecados, ele disse: no meio de vocês existe alguém mais importante do que eu. Ele batizará vocês com o Espírito Santo e com fogo. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo e com fogo. E vejam quão grande e bom é o Pai. Vejam quão grande é o amor do Pai. Jesus disse: se vocês, sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está no céu não dará o Espírito Santo aos que o pedirem. Então, se você não tem o Espírito Santo na sua vida, peça e você vai receber, porque Jesus disse: todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontra. E todo aquele que bate, a porta lhe será aberta. Para concluir essa palavra, meus queridos, eu quero relembrar novamente, ler novamente o versículo de Efésios 4:30, que diz: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que Deus ele possa iluminar a sua mente, ele possa todos os dias trazer clareza ao seu coração, compreensão da sua palavra e te ajude a viver, a colocar em prática, para que você experimente, para que você vivencie, passe do nível de conhecimento para um nível de vivência, um nível de experiência na prática da palavra, para você ter esse conhecimento que Deus deseja, para você ter essas experiências que Deus tem para você na vida em união com o Espírito Santo, para você ter o entendimento do relacionamento que Deus ele deseja que a gente tenha com Ele através do seu Espírito. Jesus, ele andava, ele comia, ele bebia, ele falava, ele estava aqui, ele passou todos os seus anos, quando iniciou seu ministério, foram 3 anos ali, junto com os seus discípulos, e eles estavam na companhia do Mestre, eles estavam junto com ele, na presença dele. Mas quando ele subiu, ele disse: eu não vou deixar vocês órfãos, eu vou enviar outro Consolador. E esse Consolador é o Espírito Santo, é o Espírito da verdade, é o Espírito que nos guia em toda a verdade, é o Espírito que nos auxilia, consola, nos ajuda, que nos guia. E assim como Jesus, lá em João capítulo 3, ele disse: o vento sopra de onde quer e vai, você não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim também são os nascidos do Espírito. Por quê? Porque quem nasce do Espírito não mais é a pessoa, não é mais ela em si, mas exatamente o Espírito Santo quem guia essa pessoa. O Espírito Santo é quem leva essa pessoa. Assim como lá em Gálatas nós lemos, quando Paulo ele fala sobre aquele que está em Cristo, aquele que agora morreu para si, morreu para o mundo e agora nasceu para Cristo e agora está em Cristo. Ele diz: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então reflita sobre esses assuntos e que Deus, em nome de Jesus, te abençoe muito e você seja mais e mais ainda capacitado para ser usado para a glória de Deus. Graça e paz. Tchau.